Saúdo vocês, queridos amigos, estimados convidados e assinantes do meu canal. Muito obrigado a todos por acompanharem os novos episódios e transmissões ao vivo, onde discutimos temas atuais, importantes e muito relevantes. Denis Elisevich, blogueiro, está falando comigo neste momento. Saudações, Denis. Olá. Amigos, muito obrigado a todos por curtirem, se inscreverem, por, na verdade, acompanharem Denis Elisevich, acompanharem meu canal. Por favor, deixem algo positivo nos comentários, expressem sua opinião sobre esta transmissão e não se esqueçam de deixar um like. Porque os tempos agora estão difíceis para o YouTube como um todo, porque estão tentando de todas as formas cortá-lo, restringi-lo, limitar. Enfim, nós entendemos para onde tudo isso está indo em nosso país. Nosso, quero dizer, a Ucrânia, certo? E por causa disso há muitas insinuações, muitas mesmo. O formato de transmissão ao vivo é tradicional. O QR Code que você vê ao meu lado é uma oportunidade para fazer perguntas e apoiar o canal. E na verdade, vamos começar a sessão de perguntas e respostas justamente com essas perguntas. Da mesma forma, a comunidade do YouTube, assim como o chat da transmissão. Mas, no final, também haverá uma votação, que hoje será assim. Com a continuação da guerra nesta fase, Zelensky receberá muito. E você é convidado a só completar a frase: prêmio, nada, fracasso ou tempo extra. No geral, os votos já estão quase divididos, as pessoas estão em dúvida. O que você acha? A continuação da guerra, que na verdade foi aprovada e abençoada por Trump, o que isso dá para Zelensky no final das contas? Tempo. Exatamente o tempo de permanência no poder. Mas a formulação Trump concordou com a continuação da guerra não está totalmente correta. Ele concordou em continuar para Putin. Quero dizer, isso é um jogo diante de Putin, um blefe diante de Putin. Ou seja, houve um acordo, há suposições e suspeitas, mas afirmar que isso durará anos, não, certamente não. De fato, hoje em dia, só os preguiçosos não falam sobre Tomahawks. Só os preguiçosos não falam sobre ataques de longo alcance. No início da semana, Sibiga pegava fogo. Na Rússia, não vai sobrar nenhum lugar seguro. E todos veem claramente a pausa que surgiu no processo de negociação. Uma pausa que permite seguir lutando. Quais perspectivas você vê para a Ucrânia nesta guerra? Agora, por exemplo, está muito ativo. Na última hora? Bem, nos últimos dias, mas na última hora nos falam sobre algum tipo de divisor de águas. Uma catástrofe na usina nuclear de Zaporizhia. Grossi responde: não, claro, os geradores a diesel estão funcionando, mas isso não pode durar muito. E de fato, os reatores vão derreter e ocorrerá uma catástrofe. Por isso, o cenário de Fukushima ainda não foi descartado. Mas dá a impressão de que é exatamente isso que Zelensky precisa. Você não acha? Acho que ninguém vai permitir uma catástrofe desse nível. Não acredito nessas previsões tão catastróficas. Posso dizer que é exatamente isso que torna a guerra tão assustadora. Que começam aqui conversas sobre Tomahawks, aí começa a cheirar a catástrofe na usina de Zaporizhia. Podemos discutir Zelensky pela milésima vez, mas o que está acontecendo é o que está acontecendo. Não creio que Trump vá autorizar ou permitir Tomahawks. É um míssil complexo, difícil de ser lançado, impossível de ser lançado sem a participação dos americanos. Pelo que eu estudei sobre o assunto, não sou especialista nisso. Se os americanos participarem disso, isso pode ser considerado já como participação na guerra. Bem, a Rússia geralmente tenta apresentar as coisas dessa forma, e basicamente é isso. Não acredito nisso em 95%. Se eu estiver errado, 5% e esses ataques ocorrerem. Então fica absolutamente claro que isso é um plano para, como posso dizer, desestabilizar politicamente o Putin. Se um Tomahawk atingisse Moscou ou São Petersburgo, afetaria muito Putin. Posso até ficar feliz por 5 minutos, mas logo entendo que isso só fortalece o poder do Zelensky. Por isso sou a favor do fim da guerra e da diplomacia sem essas histórias. Além disso, eu sei que, se algo atingir lá, eu entendo o que vai acontecer amanhã em Kiev. Muitos comemoram. Sim, vamos enviar Tomahawks e mostrar para eles. Eu entendo quando isso é feito pelo Trump, que tem seus próprios objetivos, as suas próprias tarefas, mas quando as pessoas aqui ficam dizendo: ah, agora vamos acertá-los com Tomahawks. Mas você está aí sem defesa antiaérea ou com uma defesa ruim, você pensou nisso? Infelizmente, eles não pensam nisso. O Zelensky está bem protegido por defesa antiaérea e bunkers seguros.
então não se preocupa com isso. Hoje é o dia dos defensores na Ucrânia. Zelensky foi até a Maidan, colocou flores e, na verdade, soltou uma frase muito interessante, dizendo que, olha, a Ucrânia apaga impérios. No geral, ninguém a derrotou. Olha, eu não quero pegar o contexto histórico, eu quero exatamente, sabe, nessa mensagem, uma nova mensagem de força. Para ser sincero, não está nada claro de onde vem esse impulso do Zelensky. Porque se você olha para a Europa, bem lá as coisas continuam meio mornas, nada demais. Sim, Ursula saiu e disse que hoje serão 4 bilhões, sendo 2 para drones. Essa história com o PURL, né? Esse programa onde os países juntam dinheiro. Bom, 6 países juntaram 2 bilhões. E neste mês, em setembro passado, não acrescentaram nada. Ou seja, esse dinheiro é de agosto. Dizer que eles estão com muita pressa e tropeçando, correndo para ajudar a Ucrânia, também não dá, né? Os drones deles voam por aí porque querem guardar algo para si. Por isso, não está claro qual é o cálculo do Zelensky. O que você pode dizer sobre isso? Só posso repetir o que discutimos, o que eu te falei há alguns meses. Zelensky não vive com objetivos e metas de longo prazo, por exemplo, como faz Trump, que planeja, obviamente, até o fim do mandato, e na vida planeja para décadas. E todos os americanos também. Zelensky e Yermak planejam o próximo mês. Se conseguirmos passar, ótimo. Sobre a ajuda da Europa, ela ajuda exatamente como ajudava desde os primeiros dias da guerra, para não perder, mas também para não vencer. Sobre a Ucrânia, estão assumindo muitas dívidas e obrigações, tudo pelas mãos de Zelensky, que um dia deixará de ser presidente, mas as obrigações permanecerão no país. Claro, é possível declarar moratória externa, e sem dúvida eu faria exatamente isso. Isso já é outra questão, mas temos o que temos agora. Sobre os discursos inflamados na Maidan, você citou Sibiga antes, mas ele não é relevante e seu nome não tem importância. Ele aparece e faz declarações como: vão se esconder lá, vão se esconder em Moscou, vão se esconder por aí. Mais uma vez, 5 minutos de satisfação para o ucraniano comum. Mas Sibiga vai estar onde nesse momento? No bunker? E em algum lugar uma criança vai morrer em resposta a nosso povo. Alguém vai perder seus bens. Eu faria essas declarações de modo mais modesto, mesmo com o planejamento e o acordo de Trump. Bom, tudo bem, mas exibir isso de forma tão pomposa, sinceramente, eu acho que isso é uma canalice em relação às pessoas. Outro ponto interessante. Agora estão dizendo por toda parte que Zelensky não tem dinheiro. Vários especialistas renomados aparecem e dizem: vejam, a Ucrânia tem um míssil de cruzeiro, o Netuno, sim, mas não há como produzi-lo, não há dinheiro. Bom, eles lançaram algum exemplar, mais alguma coisa. Sobre o Flamingo, dizem que é uma história só no papel, bastante bem, muito abstrata, entende? Flamingo, Flaminidite, Fairpoint, que estão envolvidos em escândalos sob investigação do NABU. Em geral, é uma empresa próxima ao presidente. Alguns afirmam claramente que isso é encobrimento. Usar mísseis e materiais não registrados de aliados e lançar dizendo que é o nosso Flamingo. No entanto, os russos publicaram hoje um vídeo interessante onde, segundo eles, caminhões foram atingidos. O fato de cargas militares serem disfarçadas como caminhões civis já não é mais segredo. Essa é a guerra. Áreas residenciais são usadas, assim como todo o resto, ou seja, todos já se acostumaram com isso. Isso não é uma sensação, mas eles dizem que estavam carregando e transportando flamingos lá, especificamente flamingos. Escuta, existem flamingos ou não? Ou é um pássaro tão exótico que não vive nas latitudes ucranianas? No máximo, eu posso acreditar em alguma produção isolada, mas não acredito que exista produção em série. Porque imediatamente surge a pergunta: se existe o Flamingo com essas características incríveis declaradas, então por que ainda usar o Tomahawk lá? Além do Flamingo, mostraram outra coisa com mais mísseis assustadores, mas não lembro o nome. Se você pesquisar no Google ou usar inteligência artificial, verá que Zelensky diz desde 2023 que vão construir 3.000 mísseis de cruzeiro, vários balísticos e 1 milhão de drones, mas nada disso existe.
Aqui me vem imediatamente à mente a recente apresentação do general Kellogg, que contou: "Eu visitei as fábricas de drones, me mostraram tudo. É tudo fantástico." De certa forma, há uma parcela de verdade nisso. Hoje, a Ucrânia e, infelizmente, a Rússia são líderes mundiais nesses drones baratos. Esta é uma guerra de drones. Mas o general Kellogg contou isso com tanto entusiasmo, como se agora na Ucrânia tudo estivesse acontecendo como aconteceu em Israel, quando Israel passou por tempos difíceis. Nas garagens quase construíam aviões para o país sobreviver. Será que o general Kellogg sabe de onde vem esse dinheiro, como é roubado? Será que ele tem consciência disso? Sim, ele participa, Denis. Não posso afirmar isso, só que é assim. Não, espera, está tudo claro. Ele tem ativos, ativos que são de produção, militares. A filha dele trabalha em algo relacionado ao setor militar, atividades ligadas à guerra na Ucrânia. Tudo isso é aberto, ou seja, é um segredo de polichinelo. Bom, era isso que eu queria dizer. Ao ouvir o general Kellogg, um americano ou europeu pensaria: na Ucrânia está tudo bem. É assim que discutem comigo. Zelensky, democrata, tudo isso, eu não sou assim. É aí que vejo um grande problema. E o general Kellogg é a única pessoa na equipe do Trump que eu não suporto organicamente. Depois dessas declarações, depois disso ele sai e diz: a Rússia não vai vencer a Ucrânia. Eu concordo, mas aí vem a próxima pergunta. E a Ucrânia vai vencer a Rússia? Bem, pelo caminho militar é o que se entende. Não, então vamos falar de diplomacia, mas sair dizendo que a Rússia não vai vencer a Ucrânia, então vamos lutar para sempre. O general Kellogg foi para a América de avião, e sua filha um dia também sairá de Kiev. Se as informações forem verdadeiras, contrapassas, tudo deve ficar bem. É isso, e se você juntar tudo isso, Sibiga, Zelensky, general Kellogg, você fala dos mísseis, dos Tomahawks, suponha que recebemos e lançamos eles, amanhã já vem a resposta. Isso contribui para o fim da guerra? Dificilmente. Se o plano realmente for atacar Moscou desse jeito para que politicamente o chão debaixo de Putin comece a tremer, é um plano muito ambicioso. Mas, sabe, novamente não consigo deixar de voltar a essa questão. Depois disso, Zelensky será visto como herói? E claro, tá, estou do lado da Ucrânia, mas Zelensky age assim desde o início da guerra. Talvez já no segundo mês isso foi muito rápido. Ele quer vencer sozinho. Por que pessoas como eu ficaram fora da Ucrânia? Não importa o que você fez pela linha de frente ou pelas pessoas, isso não conta mais. Quem não está conosco está contra nós. E agora pode, infelizmente, surgir uma situação em que ele se dê mais medalhas do que merece. Olha só como eu sou bonito. Torço pela Ucrânia. Com Zelensky, talvez depois seja preciso lidar com ele. Ou espero que a equipe do Trump apenas o afaste. Falam por aí que essas tarefas estão divididas. Tipo, encerrar a guerra com prejuízo para a Rússia é a tarefa número 1. Mas isso não significa de forma alguma que vamos continuar promovendo o Zelensky por lá de alguma forma. Bem, tipo aquela história. É um filho da mãe, mas agora é o nosso filho da mãe. Depois já não será mais nosso. Só nisso que eu poderia apostar. E por que o Trump iria querer isso? O que exatamente? Então, causar um dano significativo à Federação Russa. Não estou falando agora dos Estados Unidos da América, não estou falando agora do Ocidente. Minha pergunta é clara. Por que o Trump iria querer isso? Por que você separa o Trump dos Estados Unidos da América? O Trump é os Estados Unidos da América? Pelo que vimos no shutdown, não é bem assim. Podemos discutir isso depois, mas não separa o Trump dos Estados Unidos da América, pois ele atua pelos interesses do país. Para os Estados Unidos da América, seu principal inimigo geopolítico é a China. O segundo é a Rússia, porque a Rússia é aliada da China. E claro, enfraquecer a China e enfraquecer a Rússia é uma tarefa importante. Mais uma vez, Trump parecia extremamente confuso quando recontava mais uma vez aquele encontro dele em Anchorage com Putin. Qual é a confusão? Ele diz: nós nos encontramos bem, e depois drones começaram a voar sobre Kiev, mas nós nos encontramos bem. Então qual é o problema? O mais interessante é que o encontro foi em 15 de agosto. Bem, já passou bastante tempo e ela está ganhando algumas características peculiares. Faço paralelos e comparo com Genebra. Muitos analistas brilhantes estavam lá, lembra? Genebra, Biden se encontrou com Putin e aí começou tudo. Isso. Vamos tentar entender então quais consequências políticas essa reunião trouxe até agora e o que pode acontecer a seguir.
Já estão dizendo por aí que Trump vai ser pressionado e, digamos, vai atacar a Rússia. A questão é, será que isso realmente vai acontecer? Alguns dizem que isso é só um jogo, ele apenas joga. Ele de novo lembrou do tigre de papel, ele de novo, bom, é isso aí. Sim, ou seja, lá nós somos os mais fodas, temos os submarinos mais fodas, Medvedev é burro porque escreveu sobre nuclear. E nós imediatamente mandamos submarinos, um ou dois, não importa, para as costas da Rússia. Ou seja, vemos que Trump está em um caminho diferente agora do que estava, digamos, 1 ou 2 meses atrás. Sim, claro. Bom, em primeiro lugar, é verdade, você disse no começo que Trump está confuso, mas na minha opinião, Trump e confusão são duas palavras incompatíveis. Eu nunca ouvi confuso na vida, e eu o acompanho assim há pelo menos uns 15 anos. Então, realmente, Trump ele pegou o chicote, mas eu também acho que isso é meio que um jogo. Ontem, o ministro da Defesa, Hexet, falou aos generais e fez várias declarações importantes e sérias. O mesmo se aplica a Trump ao dizer que os Estados Unidos da América estão 25 anos à frente da China e Rússia em submarinos. Segundo ele, a China está se aproximando, o que é verdade, mas a diferença ainda é enorme. Isso mesmo, mas o Trump tentou, como já falei. Trump tentou fazer negócios como uma pessoa civilizada, mas percebeu que estava lidando com pessoas não civilizadas, que só entendem a linguagem da força. Ele renomeou o Ministério da Defesa para Ministério da Guerra e iniciou uma demonstração de força, inclusive militar, mostrando que também poderiam agir assim, mas isso teria consequências para eles. Isso também é chamado de imposição da paz, também é um elemento dessa história. Hoje circulou um vídeo. Pegadinhas dos políticos russos Vovan e Lexus. Eles conversaram com Samantha Power, que é ex-chefe da United States Agency for International Development, e ela, na conversa, disse claramente que todo mês a Ucrânia recebia 1,5 bilhão, como ela mesma disse, em dinheiro vivo. Ou seja, dinheiro físico mesmo. Se é em dinheiro vivo, então desculpe, mas as pessoas que entendem do assunto concluem corretamente que esse dinheiro era quase que especialmente impresso ou retirado de algum cofre. Na verdade, precisa ser reposto, é o oposto, ou seja, especificamente em dinheiro vivo, 1,5 bilhão por mês, e isso durou bastante tempo. Ou seja, não está claro para onde o dinheiro do orçamento, pensões e buracos foi e calcularam, pensaram que só com o Biden foram 50 bilhões. É assim mesmo, então para. Aliás, essa discussão, lembra, Trump entrou com essa discussão na campanha eleitoral e quanto gastaram? Ele cita 300 bilhões, que corrige para 157. Depois de muita discussão, todos ficaram quietos para não piorar a situação. Declaração de Samantha Power. O que agora está sendo trazido ao tema do apoio dos Estados Unidos a Kiev? Bom, então, Vovan e Lexus são caras talentosos, mas sem dúvida são agentes do Serviço Federal de Segurança ou da direção principal do Estado-Maior, o que não diminui o valor do que eles fizeram, até para mim, já que a United States Agency for International Development é um tema muito importante para mim. Eu até aqui já aconselhei pessoas sobre esse assunto. Quando a equipe do Trump chegou à Ucrânia, houve grande interesse aqui. Isso continua até hoje. O que eu ouvi em pequenos trechos no X, bem, no antigo Twitter, eu encontrei hoje de manhã, no meu horário, não é que eu fiquei chocado. Finalmente isso veio a público. E então as pessoas provavelmente, bem, os ucranianos provavelmente não vão aceitar isso vindo de mim. Quero dizer que, na verdade, esses agentes do Serviço Federal de Segurança trabalharam para a Ucrânia, pois tudo isso a prejudica. Todos esses United States Agency for International Development, essa Power, Soros e todo o resto, tudo isso causa dano. O que falou sobre dinheiro ficou claro agora. Imagina a Power chegando com um caderno. Pessoal, 1,5 bilhão, assinem aqui. Bom, claro que não, isso foi tirado do caixa deles, do qual roubaram bilhões, 500 milhões, na melhor das hipóteses foram realmente usados para o propósito. Você concorda com isso? É daí que vem toda a beleza deles. Depois saem orgulhosos dizendo, empresário, eu sou empresário, esse é o negócio deles. E sabe qual é o mistério para mim? Esse Power e outros como ele, eles realmente acreditam no que dizem? Como ela diz, investimentos na Ucrânia, na democracia. Que democracia é essa se eles cortaram toda a mídia com esse financiamento? Repito, mesmo sem guerra, se eu transmitisse assim na Ucrânia, seria marginal e estaria exilado.
Assim como não aceitam mais ninguém, só restam eles. Bem, naquele momento ainda existiam os oligarcas do período anterior à guerra. Obrigado, ponto final. Onde está a democracia? Que democracia é essa? Quando, se alguém que eles não gostam chega ao poder, cancelam as eleições, como na Romênia e agora na Moldávia, 100% nas parlamentares. Se esse partido, como eu chamo de Savkova, tivesse vencido, eu torcia contra ambos. O que teria acontecido então? Disseram que foi ruim e houve fraudes. Ela chama Maia Sandu de reformadora. Que reforma foi feita na Moldávia? Cite pelo menos uma, Maia Sandu. Não fez nenhuma, eu a chamo de Zelensky de saia. Dei esse apelido para ela faz mais ou menos um ano. Ou seja, isso é chamado de democrata. Aliás, Maia Sandu também pratica censura na Moldávia. Você ouve isso e pensa, como chegamos aqui? Quero dizer às pessoas o que Power está falando. Isso não tem nada a ver com a América clássica. Isso vem da esquerda dos democratas no poder e passou a ser associado. América, o Ocidente. Não são América ou Ocidente, e sim radicais de esquerda. E ainda não vou dizer quem, mas o verdadeiro valor da América é Trump e sua equipe, e a ideologia deles. O shutdown vai criar mais problemas ou benefícios para Trump? O que você acha? Aqui não se trata de analisar problemas ou benefícios. Isso já aconteceu antes, inclusive no mandato anterior de Trump. É só uma fase. Apoio os objetivos de Trump. Cortar financiamento desnecessário e reduzir gastos. Isso é correto. Os democratas discordam disso. É um processo político. O shutdown deve acabar em 1 ou 2 semanas. É assim mesmo. Bem, o hegemon, o governo não está funcionando, os funcionários públicos estão de licença não remunerada. É realmente um problema. Não, isso, no nosso entendimento, talvez seja assim, mas aqui eles não veem dessa forma. Ainda mais, você sabe, o setor de defesa está funcionando, a área militar está funcionando, mas isso não se aplica a eles, então não há nada de catastrófico. Olha, eu estou aqui agora, sabe, tudo está funcionando, tudo está vivo, tudo está aberto, ninguém está em convulsão, a América está vivendo. Sim, isso também é chamado de democracia. Bom, as dívidas são enormes, concorda? Sim, eu acho que eles vão dar um jeito nisso. Não, tinha aquele xamã, esqueci o nome dele, aquele que invadiu o Capitólio, que o Trump anistiou. Ele processou todo mundo, quase até a Warner Brothers, o FBI, o Sistema da Reserva Federal, o Trump, ele processou todo mundo. Bom, pelo visto, é uma pessoa peculiar. Diz que lá forçaram ele a se comunicar com espíritos. E entre esse conjunto de exigências dele, ele tem 3 exigências, ou 2. Ou seja, falava sobre direitos e sobre a Constituição original dos Estados Unidos da América, para voltar a isso sem todas essas emendas e todo o resto. Sim, essas pessoas são chamadas de loucas da cidade, mas toda loucura tem sua dose. Ele chegou a propor emitir uma moeda de 40 trilhões de dólares para cobrir a dívida pública. Bem, é assim, os Estados Unidos têm um problema com a dívida pública. Não, esse problema existe. Eu, por exemplo, sou mais adepto das opiniões do Elon Musk, que soou o alarme sobre essa questão da dívida pública no futuro, e eu também apoio esse ponto de vista. Por que eu estou tranquilo? A América lidera com folga. Com Trump, creio que o 30 trilhões de dólares ele atrai grandes investimentos e mantém o dólar controlado. Muito sério. A equipe de Trump discute seriamente usar criptomoedas para pagar a dívida pública. Trump tem líderes atuando nisso e em 2026 acontecerão muitas coisas importantes. Então estou tranquilo, a América não vai desaparecer. O discurso do Reg 7 e depois do Trump diante dos generais é uma história impressionante. A princípio, tudo isso parecia uma performance, quase um stand-up. Reg 7, no aquecimento, contou coisas que ontem, até literalmente ontem, nós não poderíamos imaginar. Nada de inclusividade, cabelos compridos ou barbas. Quer barba? Vá para as forças especiais. Generais gordos? Não no exército americano, onde todos seguem padrões, estão em forma e bem barbeados. E quer demonstrar poder até mesmo pela aparência do exército americano. Depois o Trump também apareceu, basicamente, jogou mais força no chapéu e falou sobre instalações nucleares e submarinos. Ou seja, não vamos recontar. Restam 2 questões principais sobre esse evento de ontem. Evento número, questão número 1, sobre o evento.
Então, como é que os Estados Unidos vão lidar com essa mudança de curso ideológico? E a questão número 2. Afinal, para que o exército americano está se preparando, já que até a aparência dos soldados mudou? Percebo que quando Trump cumprimentou Putin no Alasca, você falava do Trump normalmente. Quando surge uma onda de confronto, você joga poder no chapéu, meio displicente para o Trump. Mas Deus me livre de chegar a testar forças. Da Rússia não sobraria nem vestígio. Mas eu não quero chegar a esse ponto, não gostaria. Vamos deixar que todos entrem em acordo sem criar conflitos entre nós. Quanto às questões de gênero... Espere, mas você concorda que Trump estava se exibindo ontem no evento diante dos generais? Absolutamente. Mas eu não chamo isso de bravata sem sentido. Quando você tem pessoas sentadas ali, das quais tudo depende, até o futuro do planeta, pessoas que têm aquele botão que, de certa forma, você aperta, mas acaba escapando, porque é um general e ele diz: então, se você não gosta, levante-se e saia. Saia daqui, bandido. Foi basicamente o que Trump dizia aos seus generais. Bem, se vocês não gostam do que eu digo, vocês vão perder seus cargos. Vão sair disso. E resumindo, ele foi bastante duro com eles. Ele realmente, digamos, colocava pressão. Ele realmente detonou esses generais ontem. Literalmente. Vou me reunir com os generais e, se não gostar de algum, será demitido na hora. Não, isso foi antes. E na própria reunião, se vocês não gostam do que eu estou dizendo, podem se levantar e sair daqui. E vão perder o futuro e tudo mais. Ou seja, ele disse isso 2 vezes. Sim, está tudo certo, você está dizendo. Então, exceto pelo chapéu Panamá. Então, o que foi isso? Foi mais uma vez uma demonstração de força. Se pessoas não civilizadas querem resolver pela força militar, é isso que vão conseguir. O que isso quer dizer? Ideologia. Se você quer ser um general acima do peso, só na teoria, se você não gosta do que eu fiz, eu falaria do mesmo jeito como general na Ucrânia, se eu fosse o presidente da Ucrânia. E como? O que aconteceu de fato? Enquanto aqui colocavam homens de saia, transgêneros no exército, a China e a Rússia produziam mísseis e munições em massa, além de submarinos, aviões e helicópteros fabricados pela China. Com números inacreditáveis, vi tudo avançar rápido enquanto aqui perdiam tempo com bobagens. Agora temos o que temos. A Rússia está em guerra na Ucrânia e não está muito disposta a buscar a paz. A China está novamente ameaçando Taiwan. E com certeza em 2 ou 3 anos a China vai tentar tomar Taiwan pela força militar. Esse tema agora domina as conversas entre Trump e Xi Jinping, pois Xi basicamente pede a Trump que entregue Taiwan. Quanto ao resto, já chegamos a um acordo. Veja o que acontece. Trump precisa impor ordem e manter só os verdadeiros generais. Militares devem compreender a situação e Rússia e China precisam saber que, se quiserem, conseguirão, mas é melhor evitar isso. Para o próprio bem deles. Não é pela Ucrânia, quero dizer. Não é só pela Ucrânia, mas de modo geral. Veja, o general Kellogg é uma representação de um general americano? O general Kellogg é um general real com experiência de combate, aliás, com feitos heróicos durante a guerra, quando já era militar de verdade no campo de batalha. Eu presto minha homenagem aos méritos passados do general Kellogg. Estou debatendo a declaração e ação atuais dele, da filha e o restante, sem saber se é personificação. O general Kellogg está com Trump desde o primeiro mandato e é um dos poucos que não o traiu. Após o primeiro mandato, quando todos se afastaram dele como um leproso, o general Kellogg foi um dos que ficou. Acho que é só por isso que ele está com Trump agora. E para oferecer um segundo ponto de vista. Ao contrário de Zelensky, Trump ouve muitos pontos de vista e toma decisões, enquanto Zelensky precisa de um banho-maria. É isso que está acontecendo. Por que estou fazendo a pergunta sobre o general Kellogg? Você não tem a impressão de que é justamente Kellogg quem vai permanecer ao redor de Trump agora? Quero dizer, não externamente, mas exatamente nessa posição. Dizem que Vitkov vai sair. O que você acha que acontecerá? Acho que não. Acho que a equipe vai continuar praticamente a mesma. Primeiro havia o plano A, depois o plano B. Algumas coisas funcionam, outras não. Eles admitiram recentemente, acho que foi o Kellogg, que não usamos mais o conceito de linha vermelha, embora usássemos antes. Mas que linhas vermelhas podem existir com Putin?
Se ele fez um acordo, ele não cumpre. E é isso. Porque o Trump falava em 2 semanas, lembra? Em 2 semanas vamos tomar uma decisão. Em 3 semanas isso vai acontecer. Começaram até a fazer piada, traçando paralelos com um dos seus convidados frequentes sobre essas 2 ou 3 semanas. Ou seja, se Putin não cumpre, um empresário ou chefe de Estado que faz acordo com outro, especialmente se já se conhecem, espera que o outro cumpra, mas isso não acontece. Por isso foi tomada a decisão de não estabelecer mais linhas vermelhas e vamos agir de outra forma. Por isso, e os generais também, por isso agem de forma tão rígida para mostrar a intenção, inclusive. Então, e Zelensky cumpriu aquilo de que ele fala? Zelensky também não cumpriu no início e todos conhecem suas capacidades. Agora, ele está tentando agradar. Sobre o prêmio Nobel, eu vi lá no tema da transmissão, então, no título, isso também faz parte dessa história. Ele simplesmente, bom, em primeiro lugar, avalia as capacidades mentais. Mesmo que você queira agradar, então faça isso desde o começo, sem escândalo no Salão Oval. Só agora pensaram, vamos para o prêmio Nobel, depois de Aliyev, Pashinyan, Netanyahu e todos os outros. Eu só posso rir disso, parece engraçado. No fundo eles odeiam, eu sei disso, mas aí iniciam o prêmio Nobel, e aí aquele mensageiro aparece para mim, eu já não consigo entender mais nada. Uma hora ela se posiciona contra Zelensky nas ações dele, outra hora eu vejo ela como uma das iniciadoras para o prêmio Nobel para Trump. Bom, enfim, não sei. Pois é, realmente está tudo misturado, entende? Da mesma forma, se misturaram russos, pró-russos, ucranianos, pró-ucranianos, apoiadores e opositores de Zelensky. Agora está tudo misturado e começou uma certa confusão, porque não há clareza concreta. E o que você acha? Hoje, por exemplo, o Peskov fez várias declarações, inclusive sobre as negociações. Ventes no fim de semana. Sim, essa informação saiu no domingo. Ele apareceu na televisão e disse que Putin recusou novas negociações, mesmo com ofertas de encontros bilaterais e trilaterais. Moscou agora fala pela boca do Peskov que, na verdade, é o Zelensky que não está com vontade de negociar, por isso, na verdade, não está acontecendo nada e tudo está em pausa no momento. Como você vê o objetivo dessa confusão que está acontecendo agora? Bem, essa onda de confusão que foi iniciada pessoalmente pelo Trump, sim, ela está acontecendo agora. Muitos ali que falam mudaram de opinião, alguns mudaram seu ponto de vista, outros não mudaram. E alguns simplesmente falam bobagem porque precisam dizer alguma coisa. Tudo isso serve, afinal, para começar a negociação. Aquele que tivemos lá em Istambul, que ficou travado, ou algum outro, ou isso não tem nada a ver com negociações? E se a chave estiver justamente nessa proposta de que, vamos lá, Putin e Zelensky sentem e conversem, bom, eu estou lá. Somos fortes, caso contrário, nem atenderiam nossas ligações. Isso está próximo do texto, estou citando Trump, por isso somos capazes de colocar Putin e Zelensky à mesa de negociações. Imediatamente surge a pergunta, para quê? E qual é o plano? Qual o próximo passo? A informação desatualiza rápido, mas o que sei de mais recente sobre o discurso de Ventsa, parece que o ponto de discórdia é que se a Ucrânia aceita trocar territórios, Zelensky faz um compromisso, mas então qual seria o compromisso da Rússia? Essa é a questão. A informação muda rápido. Talvez eu não esteja certo agora, mas era assim antes. Sobretudo o resto, você diz que está tudo misturado para todo mundo. As pessoas mudam de opinião, alguns mudaram completamente. Eu, pessoalmente, não faço isso de propósito. Eu entendo as ações do Trump, mas também entendo as consequências que isso pode trazer no futuro. Ou seja, fortalecer o Zelensky com tanto poder é muito ruim para a Ucrânia, para o povo ucraniano. Vou dizer uma coisa assustadora agora. Se o Zelensky for fortalecido desse jeito, no fim das contas, milhões de ucranianos não vão se importar com o resultado. Porque eles não querem viver sob os russos como eu, nem sob um Zelensky autoritário que pode oprimir e impor uma ditadura na Ucrânia. Por isso, para eles tanto faz, vão embora, vão se abrir aqueles que já foram embora, quem mais estiver lá, nós simplesmente vamos sair também. E vocês aí ficam fortalecendo com poder, sem poder e tudo mais. Mas eu, Sasha, eu sabia que seria assim, eu disse isso... Alguém achou que apenas apertando a mão do Putin ele cumpriria o acordo no dia seguinte. Claro que não, eu falava isso em toda a transmissão. Ele vai sugar todo o sangue e acabar com todos os nervos. Por que é mais fácil negociar com Zelensky? Existem várias formas de pressioná-lo, mas Trump não precisa usá-las agora.
Um ponto importante, eu acho, nesse sentido, não importa como você respondeu às opções, ou seja, sim, sobre a reunião trilateral sobre Istambul. Foi enterrado de vez? Foi uma pergunta muito longa, sim. Isso é feito para negociações, isso é feito para negociações. Até onde sei, Lukashenko está se empenhando para organizar um encontro decisivo em Minsk e as negociações continuam. Ultimamente tenho me inclinado para isso. Ontem me perguntaram isso ao vivo. Antes eu confiava mais em Viena e Genebra, agora prefiro Minsk. Mas associações. Com Minsk, uma, duas. Eu não vivo de associações. Sabe, tudo sempre depende das pessoas, das ações delas. E esse simbolismo, eu sou meio indiferente a isso, não levo muito a sério. Budapeste, também tentaram fazer lá. Observamos momentos muito estranhos com as eleições. Então, há uma informação privilegiada de que hoje, 1º de outubro, todos esses comitês estão sendo encerrados. Não haverá eleições. Zelensky, desculpe a expressão, já se justificou, diz que haverá trégua, haverá eleições. Estamos prontos, por favor, a guerra vai acabar e eu vou embora. Na verdade, foi isso que ele disse. Com palavras pode falar o que quiser. E segundo a informação privilegiada, é isso. Ou seja, não haverá eleição, atacaremos Moscou, eles nos atacarão, cortarão nossa energia e faremos o mesmo com eles. Não existe lugar seguro na Rússia, tudo é intenso. No entanto, em 1º de outubro, meus seguidores de Ismail, inclusive uma pessoa realmente saiu na rua e tirou uma foto com seu próprio celular. Estão colocando uma novinha, uma placa novinha, um banner desses, sabe qual? Antes havia lojas de detergentes ali, mas agora não há mais produtos de limpeza, pois a loja foi instalada em um prédio residencial. Servo do povo, escritório partidário. Espere, a partir do dia 1º não tem nada, tipo, todas as eleições já passaram, agora não tem mais nenhuma eleição. Ele meio que disse para seus parceiros ocidentais, amigos, curadores, que está pronto para as eleições, mas também cancelou esse assunto. Por que instalar essa placa em Ismail? Esse assunto é interessante, pesquisas de popularidade são feitas em massa e opiniões variam. Aqui está Zelesniak. O deputado hoje publicou que, de novo, se no segundo turno estiverem Zelensky e Zaluzhny, resumindo, Zaluzhny vence. E ficam por aí, andando com esses gráficos. O que você pensa das eleições? Zelensky desistiu? Ou isso é só encenação? Ele só finge? Ou ele finge que desistiu? Na verdade, ele tem um prazo claro, ou uma data limite, ou alguma determinação de que elas devem acontecer. O que ele disse na entrevista para a Axios foi um jogo para o público, um truque político, para acalmar essa onda contra ele, mostrar facilidade. Como se dissesse, eu não estou me apegando ao cargo, eu vou embora mesmo, só vamos terminar a guerra, eu vou embora. Ninguém, é claro, acredita nessas dramatizações. E sobre o 1º de outubro você diz, eu sabia que este ano não ia acontecer nada, ainda em maio, e agora isso já pode ser afirmado com certeza. 90 dias por lei, você entende, antes do início das eleições, a partir da data do anúncio, isso cai justamente em 1º de janeiro. Não dá certo. Também circulam boatos do escritório do presidente sobre preparação para as eleições na primavera de 2026. Eu não sei qual é o plano, tipo, vamos continuar a guerra e de alguma forma vamos fazer isso. O que eu mal consigo imaginar. Porque eles gritavam o tempo todo, ok? Como assim durante a guerra? Eleições são impossíveis. Ou eles sabem que tudo está indo para algum tipo de acordo e o Trump exige eleições, porque é o Trump. Sempre que vinham, ele fazia piadas e o tema nos bastidores era: você deve realizar eleições, receber mandato do povo ou não. É essa a conversa. Pelo que eu sei, eles estão se preparando. Sobre Ismail, esse quartel-general ou ponto de agitação? Como chamar isso? Meus seguidores em toda a Ucrânia me mandam mensagens e recebem jornais do Servo do Povo pelo correio. E não vamos esquecer outro detalhe que me contaram há 3 meses. Sinceramente, eu nem tinha pensado nisso. Se disserem que ele não vai concorrer à presidência, ele aceita. Tudo bem, não vou concorrer. O que impede ele de repetir o truque de Poroshenko? Líder da bancada se candidatar, bem, líder do partido e a bancada entrar no Parlamento. Aqui temos tolos suficientes que podem colocá-los no Parlamento. Falo dos que votarão em tudo isso, não descarto essa possibilidade. Para mim, é claro que você é obcecado por poder e política sem intenção de abrir mão dele. Sempre faz piadas sobre Lukashenko e Putin, dizendo que governam há 25 anos. Os velhos conversam. Você está fazendo o mesmo? Está seguindo o mesmo caminho, só que adiantado no cronograma.
Por isso, tudo isso é só mais uma traição, hipocrisia. Hoje é um dia marcante para a Ucrânia. Hoje ganhamos mais um general de brigada e também um dos nomes da lista de classificação do presidente, Beletsky. General de brigada comandando um corpo. Você consegue imaginar? Então, se olharmos para trás, aqueles que acompanham a política ucraniana há muito tempo. Transconflito transmilitar, ou seja, sem focar nas ações militares no Donbás desde 2014, nem nas atuais. Mas isso é um avanço furioso, simplesmente um salto, além da estrela de ouro para Pokladu do SBU, aquele que lá sufocava, agarrava, enfim, trabalhava até a exaustão, como se diz, e contra quem também há o que dizer. Também, bem, digamos assim, não se pode dizer exatamente que eles sejam protegidos do Ocidente. Bom, deixe-me usar esse termo em relação ao NABU, sim, em relação às pessoas que começaram a trabalhar nessa estrutura graças aos Estados Unidos da América. E claro, distribuiu em massa um monte de cidades-heróis. Orekov, de repente, virou cidade, bem, herói. E Kupiansk, 2/3 da qual agora, na verdade, não estão sob controle e estão em ruínas. Diga-me, é claro que Zelensky sempre gosta de festa. Ele já fez centenas de festas, aniversários, funerais de todo tipo. Bem, todo tipo de evento, batizados, aniversários de cachorro. Ou seja, de tudo o resto também, como fazem as pessoas ricas deste mundo. Mas dar o título de Dia da Cidade, cidade-herói para Kupiansk, que está prestes a ser perdida, dar a uma figura bastante duvidosa do Serviço de Defesa da Ucrânia a estrela de herói e promover o general de brigada Beletsky, bem, isso já é demais. Essa sensação, sabe? Tem uma expressão que diz: quanto mais perto do fim do império, mais tolas são as suas leis. Essas ações podem ser vistas como um último suspiro antes da morte, sem efeito. O que você acha das nomeações, decisões e decretos de Zelensky de hoje? Para ser sincero, soube de tudo isso por você. Aqui ainda é de manhã, aparentemente não tive tempo de ler todas as notícias, mas posso te dizer que tudo isso é muito fácil de explicar. Então, sobre Kupiansk, isso é só para impressionar as pessoas. Eu sempre disse para você, Zelensky é um soviético e ele age como os comunistas agiam, ou seja, dizer que o branco é preto, fazer esse tipo de coisa. Ermak é assim mesmo, com essa mentalidade e modo de viver? Isso é para as pessoas. Sobre Poklad, ele não pode ficar sem apoio do Serviço de Segurança da Ucrânia, o que agrada aos serviços secretos. Não importa quem esteja no lugar de Poklad, eu diria o mesmo. Sobre Beletsky, bem, nacionalistas radicais, que talvez estejam ligados a algo como a United States Agency for International Development ou Soros, o financiamento vem de algum lugar, assim como essas pessoas. Muitos deles, segundo suas biografias, nunca trabalharam em lugar nenhum. Isso aconteceu de alguma forma, não é fantasia ou milagre, acontece sem envolver alguém específico. Posso citar 6 ou 7 sobrenomes com informações diferentes. É isso. Agora com o SBU está tudo bem para mim? Com os nacionalistas radicais ou nacionalistas radicais profissionais, está tudo bem para mim? E para as pessoas, Kupiansk, mas é noite e haverá drones, mísseis e tudo isso por toda a Ucrânia, infelizmente. Bem, estão transmitindo agora, estamos ao vivo. Agora são 17h44 em Kiev. E literalmente, cerca de 40 minutos atrás, cortaram a luz na cidade de Slavutich, que fica no norte da região de Kiev. A região de Kiev ficou sabendo, informou o prefeito da cidade, que a cidade ficou completamente sem luz porque atingiram a subestação. Portanto, vamos observar esse blackout. Mas ainda assim, os benefícios desse blackout para Zelensky, politicamente falando, são inestimáveis. Mais uma vez, mostrar ao Ocidente: vejam como o povo ucraniano sofre, que bárbaros lutam contra nós, as pessoas congelam e assim por diante. Além disso, é um ótimo motivo para ressuscitar esses pontos de indestrutibilidade, né? E as pessoas vão por conta própria para esses pontos de indestrutibilidade. Perto de cada ponto tem um militar, e tudo certo, e assim eles tiram vantagem dessa situação confusa. Essa é a estratégia de catástrofe que se vislumbra para o futuro próximo. Como você avalia isso?
E quanto à duração dessas reivindicações? Porque as pessoas, claro, aguentam por muito tempo, mas nada é de ferro. E, por exemplo, o Centro Territorial de Recrutamento já está, em toda parte, enfrentando resistência como pode, onde há aglomeração de pessoas. Onde não conseguem, não há resistência. Mas mesmo assim, as pessoas, quando acabam em algum lugar, fogem desses centros de treinamento, escapam da linha de frente, infringem a lei. Isso está errado, mas elas também não deveriam estar lá. O componente de corrupção nesse processo é absurdo. Esse é mais um motivo para ganhar dinheiro. E você pode entender em que Zelensky ganha dinheiro. Para ser sincero, eu nem pensei nisso e não quero contar o dinheiro dele, mesmo que não seja ganho honestamente ou seja ganho durante a guerra. Podemos chamar assim. Eu não sei. Sei que pessoas como ele, quanto a dinheiro, poder, tudo, simplesmente não conseguem parar. Não me lembro se foi o político ou o economista que escreveram que alguém do círculo dele o descreveu dizendo que ele acreditava no destino. Entende o que digo? Ele só acordou um dia. Eu fui escolhido por Deus para uma missão importante. E por isso, se alguns bilhões acabarem comigo e com o Ermac, digamos assim, não tem problema. É tudo pelo bem da missão. Mas eu sou uma boa pessoa. E é assim que ele se acalma, assim como pessoas iguais a ele. Acredito que Putin pense igual. Também me considero especial e tenho uma missão importante. E é assim que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. A guerra vai acabar até o final do ano? Não, pode começar uma queda séria na atividade dos combates. Bem, sem cessar-fogo oficial. Sim, claro, sim. Em 2025 isso com certeza não vai acontecer. Em 2026, bem no começo, no primeiro, no máximo no segundo trimestre, de acordo com o plano, é assim que deve ser. Bem, a queda na atividade militar significa queda no financiamento, queda nas possibilidades de recursos, queda de dinheiro e de caixa. No escritório do presidente, sem dúvida. Sim, e lá eles já podem dizer: façam as eleições, pessoal. Na primavera. Se não for Zelensky, então quem? Não vou te contar o sobrenome, pois nem podemos adivinhar juntos, já que você também não pode me contar. Também não posso garantir como será o processo eleitoral. Será como na Moldávia. Pelo menos permitiram que uma força opositora que não gosto concorresse. E tudo aconteceu de algum modo lá. Bem, aconteceu de forma ruim, sim. O quê? Bem, aconteceu de forma ruim. Foi ruim, mas aconteceu de algum modo. Eles também conseguiram muito naquele partido pró-Rússia da Estrela Vermelha. Na Ucrânia, não acredito nisso. Acho que o que ocorre na Moldávia pode ser chamado de superdemocracia, considerando a situação na Ucrânia. Tentar adivinhar quem vai chegar aqui. Sou totalmente contra o Zaluzhny. Zaluzhny é igual, United States Agency for International Development, e se ele vencer, toda a equipe será da United States Agency for International Development. E aí estaremos de novo no mesmo lugar onde começamos há 10 anos. E, resumindo, aí simplesmente não faz sentido nenhum, pelo menos para mim, vir ao ar e discutir tudo isso. Se formos falar a verdade, surgirão sobrenomes que muitos nem imaginam agora. Acredite, isso vai derrubar a popularidade do Zelensky, do Zaluzhny e de todos esses que estão em alta nas pesquisas. Tudo isso é ridículo. E se quiserem colocar pessoas realmente radicais no poder, vocês entendem mais ou menos de quem estou falando. Então aí também não há nem o que discutir. Tudo aqui é simples. Você fala que há pessoas indignadas em algum lugar. Sim, há casos isolados, mas para um país do tamanho da Ucrânia, considero que é uma nação submissa, oprimida pelo ditador Zelensky. É assim que vejo a vida e a situação, mas alguém pode pensar diferente. Sim, apareceu em alguns lugares, mas em grande escala isso não é nada. Acho que vão suportar o blackout e tudo mais. Não digo que é preciso ir às ruas. Sabe o que me preocupa? Muitas pessoas, mesmo em conversas privadas, não diferenciam o certo do errado, ou seja, não distinguem o que é bom do que é ruim. Eles ainda acreditam em contos de fadas e propagandistas, uns mais, outros menos. Apenas uma minoria consegue dizer claramente: isso está indo errado, precisamos de algo totalmente diferente. Entende? O negócio é o seguinte, sobre os propagandistas. Mas isso também eu já acho que, bom, já enjoou e cansou. Por exemplo, o Gordon aparece e diz que a Rússia não vai conseguir manter os territórios ocupados.
Ontem, aliás, foram 2 dias muito interessantes. Teve o aniversário dos referendos que a Rússia realizou em parte de Kherson e Zaporizhia. E lá também incluíram, claro, a LDNR e meio que fizeram um dia de unificação, né? Esse é um dia e o outro dia é Babi Yar, os fuzilamentos, ou seja, um dia de memória. Zelensky foi discreto, escreveu uma linha, colocou flores. Foram apenas 2 dias históricos. E quando as pessoas tentam entender, ou seja, a essência dessa propaganda, ele diz que não terá forças para manter o território ocupado. Lá, dizem, é só um monte de cascalho e pedra, ou seja, ninguém precisa disso. Não há lógica nenhuma nisso, mas ao mesmo tempo, pela lógica do Gordon, sim, ou seja, a Rússia continua avançando, eles não param as ações militares, eles realmente avançam, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. A região de Dnipropetrovsk, sobre a qual todos ficam em silêncio, e dizem que agora a Rússia vai desmoronar, e as pessoas engolem isso, engolem. O contador de popularidade e reconhecimento do Gordon está subindo, ele está lá tudo poderoso, super, mas na verdade nada muda, nada acontece e tudo só vai em uma direção. Como você avalia, os ucranianos já se cansaram dessa propaganda. Ou quando, por exemplo, Gordon faz isso mais uma vez. Isso é só um exemplo, há muitos assim. Ou seja, não é porque estamos sentados com Eliseievich discutindo o Gordon. Não, há muitos que dizem, olhem, eles vivem lá, no interior da Rússia, em barracos, banheiros na rua. Mas é isso que os propagandistas gostam. Eles adoram dizer que lá não tem nada, que está tudo desmoronando. Infraestrutura. Sim, poxa vida. Viu Odessa ontem? É uma vergonha para as autoridades e para a infraestrutura da cidade. Sim, choveu lá o que normalmente cai em 2 meses. Ninguém conseguiria lidar com isso, sim, mas não teria essas consequências se as bocas de lobo estivessem limpas. Se você olha a previsão do tempo e já entende, aqui precisa de alguns sacos de contenção, ou seja, tem que trabalhar. E a nossa infraestrutura, até mesmo em Odessa, parece que está ajeitada só no centro. Mas no interior é uma bagunça, tudo desmoronando, esse patrimônio cultural, todas essas casas caindo. E além disso, tem essa situação, mas a gente sempre culpa a Rússia. Quando o ucraniano se cansar disso e tentar olhar para o seu próprio cano de água, para o esgoto pluvial, para o escoamento, não sei, para debaixo do telhado, e assim por diante. Bom, é sério discutir pessoas que... Você viu a miniatura do vídeo? Sempre me mandam isso. Ontem, por exemplo, todos os Tomahawks foram lançados, voaram para Moscou, o Kremlin está em chamas, Putin morreu. Já é o 55º round, todo dia, umas 20 vezes. Eu não consigo discutir isso seriamente. Você pergunta se as pessoas vão se cansar disso? Ucranianos e russos não vão. E o trabalho de cada propagandista é discutir não o seu próprio país, como eu faço, mas sim discutir algum outro país. Na Rússia, é a Ucrânia. Eles discutem exatamente as mesmas coisas sobre a Ucrânia e sobre a América, sobre o Ocidente decadente, como eles dizem, enquanto na Ucrânia discutem sobre a Rússia. Por isso, Skabeva Solovyov é igual a Gordon, e Gordon é igual a Solovyov Skabeva. É isso. Não há discussão séria aqui. Eles vão consumir isso por anos. Sasha, se você pergunta, eles vão consumir em 5, 10 ou 20 anos. Esse é o nível da sociedade civil, não sei, da educação, do amor próprio e o mais importante, do desejo de liberdade. É isso, né? O desejo de liberdade. Eu não vejo isso. Eu vejo que é preciso ter um chefe. Aqueles precisam de um chefe e estes também precisam de um chefe. Eles não conseguem viver livremente. Para eles isso é ruim. Sufocam com a liberdade. Hoje chegaram imagens do aeroporto de Tel Aviv. Lá um avião de transporte ucraniano An-100 e 24 está sendo carregado com contêineres. Há uma suposição, aqui está o Clash Report. Bem, é uma agência que, talvez as pessoas não saibam, não prestem atenção. Eles são os primeiros a tirar fotos, gravar vídeos, ou seja, é uma agência internacional. E, em geral, estão carregando lá projéteis para os Patriots. Parece que Patriot Advanced Capability 2. O Patriot Advanced Capability 3 é tipo mais moderno que o Patriot Advanced Capability 2. É isso que tem lá? Sim, para os Patriots. Em Tel Aviv, antes disso, ontem, houve vários voos de cargas militares também para Israel,
alguns até para o mesmo lugar. Gaza, sim, e as negociações com o HMAS. O HMAS ainda não deu uma resposta oficial. Em 2020 e 2021, Witkoff tem 21 pontos. Trump parece ter 20 nesses pontos do cessar-fogo. Witkoff, que, bom, não sei, vai sair, não vai sair. Vamos ver, talvez seja um boato lançado pela mídia globalista que trabalha contra Trump. Ele disse que, se conseguirem chegar a esses acordos com o HMAS em Israel, isso vai ter um impacto positivo na conquista da paz na Ucrânia. E você, o que acha? Sim, com certeza terá um impacto positivo se isso acontecer e eu gostaria que acontecesse. Sobre a saída de Witkoff, eu absolutamente não acredito. Absolutamente não acredito. Muita coisa depende dele, provavelmente mais do que de qualquer outra pessoa na equipe do Trump. Sim, isso depende de relações pessoais. Eles são amigos próximos na vida e Trump não colocaria, no bom sentido, tanta responsabilidade em uma pessoa se isso pudesse acontecer assim. Não, e ele fez um trabalho colossal tanto em relação a Israel quanto à Rússia. Eles não podem obrigar alguém a fazer algo em um dia. Falo do Putin. A coerção começou. Com o Hamas será mais fácil. Acho que se não aceitarem agora, deixarão de existir. Mas nós também podemos chegar a essas condições na questão ucraniana, ou estamos caminhando para essas condições que, se, digamos, a Ucrânia não aceitar, ou hipoteticamente a Rússia, então eles não existirão mais. Conflitos são frequentemente vistos como contradições irreconciliáveis. Sei quem diz isso e discordo totalmente. Não podemos falar assim da Rússia, pois ela tem cerca de 6.000 ogivas nucleares. Enfim, é muita coisa, quase como nos Estados Unidos. Por isso não dá para falar assim da Rússia, infelizmente, até para mim. Por isso, Trump enfrenta uma questão séria de desnuclearização, que muitos antes achavam engraçada e faziam piada. Há conversas sérias com a China sobre isso e espero que a Rússia também participe. Não acredito muito, mas gostaria. Portanto, não. E ninguém permitirá que a Ucrânia seja destruída. Repito, ouvi isso, inclusive no seu programa. Me enviaram o trecho. Em Gaza com Israel será para sempre. E nada mudará. E na Ucrânia, o conflito é insolúvel. Não é solucionável, na minha opinião, tanto lá quanto cá. Claro, o Oriente Médio é mais complicado. Eu reconheço isso, tanto do ponto de vista histórico, quanto em todos os aspectos. E aqui, no nosso caso, é só estupidez pura estupidez na nossa região. Sim, amigos, vamos aos resultados da nossa enquete de hoje. Com a guerra neste estágio, Zelensky sofrerá grande derrota. Os resultados: 13%, Kush, 17%, Kukish, 31%, reserva de tempo, 39%, colapso, um grande colapso, um pouco mais que a reserva de tempo. Uma coisa não exclui a outra. O que você acha? Concordo, não exclui, não exclui. Mas eu sou a favor de ter tempo de sobra, afinal, isso é o principal. É o que eu acho. Sim, Zelensky ganha tempo. Vamos passar para algumas perguntas da nossa audiência, que foram enviadas antecipadamente, e também para perguntas que serão feitas diretamente no chat. Já podem escrever suas perguntas para Denis no chat. Denis, seu xará, Denis Smirnov. Qual é a sua opinião? Quanto tempo ainda resta para Zelensky liderar a Ucrânia? E existe alguma chance de que ele deixe o cargo de alguma forma antes do ano novo? Obrigado. Não, muitas pessoas querem e já entendem a pergunta. O poder dele já está sendo retirado em camadas. Vocês veem como o Ermak ficou mais quieto, mas por algum motivo as pessoas não querem perceber isso. Não foi por acaso. O poder dele está sendo retirado aos poucos. Estão serrando as pernas do banquinho dele e mais cedo ou mais tarde essas pernas vão ser completamente cortadas. Por isso, eu acho que ele vai continuar no cargo até a primavera, vai permanecer na cadeira, mas o grau de influência dele vai diminuir. Então, Alexandra, ela fez um comentário bem forte. Então, a declaração de Trump sobre o exército mais poderoso do mundo, levando em conta a tendência dela de se agarrar ao trem de pouso dos helicópteros, e a luta de muitos anos contra inimigos mal armados de sandálias, e a fuga vergonhosa, apesar de trilhões investidos no exército, parece mais engraçado do que impressionante. As principais figuras do Kremlin falam sempre em continuar negociações com as condições do Alasca. Lukashenko sugere aceitá-las, mas Estados Unidos da América e Ucrânia ignoram, e no fim, a culpa recai sobre a Rússia.
Você está falando sério? Parece que tudo é preto no branco em cada pensamento. Em primeiro lugar, não é que os Estados Unidos da América sejam contra, mas sim que os Estados Unidos da América não podem concordar com algo que daria fortes vantagens para Putin. E isso vai parecer que os Estados Unidos da América perderam. É isso que os Estados Unidos da América não podem permitir. Os Estados Unidos da América entendem tudo. E Zelensky, repito, ele vai ser pressionado a aceitar o que for necessário, um compromisso de verdade sobre a questão de ridicularizar o exército americano. É exatamente assim que é o povo russo. Você vai para a América, Alexandra, e vê como vivem pessoas que, embora líderes nisso, não são obcecadas por militarização e construção de mísseis. Porque eles conseguem produzir um iPhone que com certeza você também usa, Alexandre. E ele é montado na China. E daí? Isso se chama capitalismo. Eu não vejo nada de errado nisso. Você é uma pessoa interessante. Veja, como as pessoas vivem e o exército são coisas bem diferentes. Na verdade, claro, eu não discuti essa situação com você nesse sentido, mas para novamente defender um pouco a Alexandra. Veja, Reg7, se formos muito objetivos, frios e ouvirmos e escutarmos Reg7, ele vem com essas declarações de que somos poderosos, que somos os melhores. Ele praticamente desfez esse mito sobre o exército americano com todos esses transgêneros e essas inovações que os democratas trouxeram nos últimos, 15 anos. Ele acabou com os democratas, ele não acabou com o exército americano, ele acabou com os democratas. A abordagem anterior, junto com Trump, deixou claro que isso não vai mais acontecer, que será construído um exército de verdade e que muita coisa vai mudar. Para que não aconteça aquilo que estamos discutindo hoje. Aqui há saias, lá mísseis, tudo sendo construído rapidamente. Mas quero dizer mais uma vez, voltando a Alexandra, é preciso dar algo à civilização, às pessoas para viverem, saber construir. E onde isso é montado é outra questão. O dinheiro vai para o lugar certo, para a conta correta. Refiro-me à Apple e outras corporações. O que a Rússia trouxe ao mundo e construiu para a vida das pessoas? Você, Alexander, não tem nada russo. Absolutamente nada. Tenho certeza que você só usa coisas do Ocidente, como eu. Eu admito e admiro isso. E você não gosta? A pergunta era sobre o exército. Espere. A mulher disse que eles só se exibem e para as mulheres só resta a militarização. Aqui está um míssil mais assustador. A Coreia do Norte é um verdadeiro pesadelo, mas lá tem um míssil muito assustador. Vocês viram aquele drone? Que coisa! Kim Jong-un. Estão vendo? Drone, míssil, etc. Mas o importante é a vida da pessoa. Em um país, a vida é para a pessoa. No outro, a pessoa serve ao país, ao Estado. Vitali, boa tarde, Alexandre Denis. A questão é, na disputa entre democracia baseada em totalitarismo e totalitarismo disfarçado de democracia, foi o trio dos grandes fundos de investimento globais que saiu vencedor? Agradeço desde já pela resposta. São processos paralelos, não dá para dizer que um venceu e o outro perdeu. São processos paralelos. Os autocratas constroem a autocracia, os fundos, certamente como o BlackRock, estão implícitos, eles fazem o trabalho deles. E tudo isso coexiste ao mesmo tempo. Oksana Bondarenko, no vídeo da manhã, Denis, você afirma que as guerras são provocadas. Putin, Soros, enquanto ignoram que os Estados Unidos da América financiaram o Maidan com 5 bilhões de dólares. As declarações de Rubio sobre a guerra por procuração com a Rússia, o envio de armas no primeiro mandato de Trump e a instalação de bases em Oshakov e laboratórios biológicos. Você acha que essas ações dos Estados Unidos da América não são provocações? Ou é diferente? Fico curioso para saber como os Estados Unidos reagiriam se a Rússia começasse a construir bases militares e laboratórios biológicos no México. Tudo isso, resumindo, é propaganda russa. O cara juntou tudo em uma coisa só, mas eu estou preparado para isso. Então, esse é o problema. Eu sempre enfatizo, dizem Estados Unidos da América, Soros. Mas eu explico, é preciso separar essas coisas. Naquela época eram os Estados Unidos, hoje são outros. O Maidan foi organizado pela United States Agency for International Development e pelo Soros, que basicamente são o mesmo, mas as pessoas falam Estados Unidos. Era outra administração naquela época. Sim, a Ucrânia é um proxy na guerra, mas quero acalmar a mulher, que deve ser russa. A Rússia também é proxy nesse conflito. Do lado da China, e a China, que agora é a número 1, também não concorda com a paz na Ucrânia. Eles precisam de energia e indústrias baratas da Rússia. Esse é o principal motivo. Portanto, não se preocupem. Ucrânia e Rússia são proxies. Tata pergunta: olá,
Se tudo está acabando, por que dizem que a guerra será eterna? Que mesmo com paz, o estado de guerra e a mobilização continuarão? Por quê? Esse é justamente o ponto principal, mesmo com a redução das ações militares. E é muito sério, Zelensky quer continuar a ditadura. Agora, eles buscam na lei formas de manipular tudo, como se a guerra seguisse no papel, mas na vida real não, só que a ditadura e as fronteiras fechadas permanecem. Não sei como está a questão da mobilização, mas Houveram declarações de que seria necessário manter algum tipo de exército lá. está vendo, né? É por isso que eles querem tanto, se acham que tudo acabou e há liberdade total, isso é um pesadelo para eles, pois sabem como isso termina. De jeito nenhum. Então, um usuário esclareceu que este já é o chat da transmissão. Agora, a pergunta sumiu. Então, uma observação. Vitkova está em um cargo temporário, ou seja, por isso ele está em um cargo temporário. Por isso, quando ele terminar o que Trump mandar, então é isso. O representante agora tem uma tarefa específica. Sim, por isso aqui não é assim. Muito obrigado, o usuário saiu. Obrigado pelo esclarecimento. Isso é muito importante porque, como dizem, demitiram Vitkov. Acabou tudo. Ele tinha uma tarefa, resolveu e agora está livre. Isso não é um cargo, nem mesmo sob qualquer entendimento de cargo. Nem ministro nem chefe, não há o que discutir ou comparar. Gisele, a pergunta é: Denis, por que negociar com Zelensky se, como você disse, ele não é confiável? Ele pode ser pressionado e há muitas alavancas de influência sobre ele? Obrigado. Muitas alavancas de influência. Vou explicar para a pessoa. Imagine, agora tiraram assim, pegaram, jogaram um dossiê comprometedor e tiraram Zelensky. Quem vem para o lugar do Zelensky? Isso é um processo, é um trabalho. Não precisa trocar 6 por meia dúzia, vou falar direito agora, para que as pessoas entendam. A administração Trump não precisa trocar 6 por meia dúzia. Para colocar uma pessoa, para ajudar uma pessoa que seja adequada a chegar lá, é preciso tempo. Isso não se faz em 2 semanas. Por isso agora foi tomada a decisão de trabalhar com Zelensky. Então está claro. Por que a Rússia consegue fazer um tanque, mas não consegue fazer um carro bom? Bem, digamos assim, esses momentos são para suas observações, sim, para a vida. Alexander Vaskovsky. Então está esclarecendo ou pegando no flagra? Trump disse que não é a guerra dele. Como ele pode perdê-la? Ou é a guerra dele e ele pode perder? Não, não pode perder. Isso se chama política complexa, geopolítica complexa. Mas você está dizendo que ele, para não deixar a América perder em tudo isso, nesses acordos, para que a Rússia se fortaleça, por isso ele não pode permitir isso. Trump não vai perder. Acredite, Trump não vai perder. Bem, é difícil explicar isso para uma pessoa que não acompanha tudo. Trump não vai perder. A América não vai perder. Aqui no final, se vamos discutir isso, né? Quando tudo acabar, você vai ver, estou respondendo para a pessoa. Botsman agradece ao convidado pela conversa interessante. Peço que evite termos depreciativos como sovok. Isso é mesquinho e desrespeitoso. Aqui está esse comentário. Bem, amigos, muito obrigado por apreciarem isso e por escreverem seus desejos. Isso é realmente interessante. Se o convidado vai ouvir ou não, tudo bem. Eu também não levo tudo em conta do que me escrevem. Então, é assim. Sim, então, contratos de longo prazo. Então, a administração do Biden, do Trump. Amigos, bom, vejo que vocês estão gostando de conversar entre si aqui e também tem comentários interessantes. Então, Andrei Oklopkov pergunta: quem foi que destruiu a produção na Rússia nos anos 90? Insinuando claramente os Estados Unidos da América e os negócios americanos. O que você responderia para Andrei sobre isso? Os russos passavam fome e os Estados Unidos enviavam ajuda humanitária para garantir a sobrevivência física das pessoas. E pessoas como Andrei esqueceram isso muito rápido.
Se, segundo ele, os americanos destruíam a produção, por que permitiram que Putin, agente da KGB, chegasse ao poder? Ele não pensou sobre isso, era um capitalismo selvagem, né? Os oligarcas pegaram muito e acabou acontecendo do jeito que aconteceu. Agora não vamos voltar ao tema dos leilões de penhor e tudo isso. Deixemos que os russos cuidem disso. Sim, isso mesmo. Aqui também é interessante. Lá está. Alexandre, Denis, falem brevemente, pois é óbvio que Vitkov é o burro com ouro e Kellogg é o aço damasco. E agora Trump está lançando os dois juntos. Bem, isso é tipo aquele ditado de que o burro com ouro conquista cidades. E agora o burro com ouro foi enviado para a Rússia. E na vaca para a Rússia. Esses projetos, o Caminho do Norte, são investimentos. E Kellogg é a espada. Sim, cenoura e chicote. O burro e a espada. Ou seja, o que você tem a dizer sobre isso? Bem, talvez isso seja algo que a pessoa explica para si mesma. Eu nem mesmo, no contexto do ditado, gostaria de chamar Vitkov de burro. São duas pessoas em direções diferentes, ambas necessárias para Trump tomar a decisão certa. Mesmo assim, Kellogg foi excluído de várias partes das negociações. Na verdade, ele só agora está indo para Kiev, e lá pode fazer alguma aparição pública. Ele não está presente na mesa de negociações com a Rússia, mas Vitkov está. Essa é uma grande diferença. Ai, eu gosto tanto do chat, ele reage tão bem sobre os anos 90, quando você disse que não havia nada para comer. Logo perguntam aqui sobre as coxas de frango Bush. Aqueles cortes acabaram com a produção de frango e ovos por muitos anos. A Rússia, depois, ficou dependente da importação por muitos anos. Enfim, e aqui não são tão americanos assim, e no geral, a Rússia foi prejudicada. Então, a pergunta para Denis: ele realmente acha que são os presidentes do país ou o sistema que fazem as descobertas tecnológicas? Tudo, ou quase tudo, é feito pelo dinheiro. Que olhem quem trabalha no Vale do Silício. Eu nunca disse que isso é feito pelo governo ou pelo Estado, né? Eu sou capitalista. Todas as invenções são feitas por empreendedores que colaboram com o governo, como Elon Musk e muitos outros. E aqueles que agora estão desenvolvendo superarmas de forma ultra secreta também são empreendedores, inclusive do Vale do Silício. A pessoa não entende o que é dinheiro, coloca $100 e espera que desenvolvam mísseis, mas esquece que são pessoas por trás disso. Sergei Kromov pergunta: por que a Ucrânia escolheu o marketing e a apresentação de desejos como realidade, como estratégia de atividade política? Assim como, aliás, os Estados Unidos da América ultimamente. O que você acha por quê? A Ucrânia, a pessoa está perguntando por que é a Ucrânia? A Ucrânia, isso mesmo. E o que Zelensky pode fazer além de autopromoção? Essa é a questão, né? Ele não consegue governar o país de outro jeito, só de forma autoritária, em uma ditadura, senão ele simplesmente não dá conta, ele não consegue de outro jeito, simplesmente não consegue fisicamente, não é capaz. Aqui é igual, típico do Ermac, tudo ruim, mas ele afirma que somos os melhores, reformadores, que tudo está ótimo e vai melhorar. Todos os funcionários deles recebem essa orientação. Sei disso com certeza. Quem trouxe o Putin para a família? Pergunta Moshe Israelievich. Algum dos oligarcas russos... Certo. Como o produto interno bruto crescia 20% ao ano na época de Stalin, Anton escreve: é possível ter uma resposta inteligente além de trabalho gratuito, ou é melhor não responder a essa pergunta? Anton Kuzmin: o produto interno bruto na época de Stalin crescia 25%. Sim, né? No geral tudo era tão bem sucedido, só que Anton, abra um filme americano do começo dos anos 80 e você verá conversíveis com interiores de couro vermelho, ar-condicionado, hospitais decentes. E eu nasci no finalzinho de 87 e ainda me lembro daqueles hospitais do modelo soviético no começo dos anos 90, eram exatamente assim. E não precisa disso, isso é só besteira. E de onde vem tanta raiva? O que você quer provar? Olha, eu nunca vi nos Estados Unidos uma pessoa sequer, nem mesmo democrata, que sentisse tanto ódio pela Rússia e pelos russos. Não entendo esse ódio ao americano. Depois assisto ao canal da Ksenia Sobchak, que entrevista diversos russos.
O rapper copia tudo do Ocidente, copia completamente o Ocidente. As roupas, o estilo, tudo ele quer igual a um rapper ocidental. Algum outro famoso faz o mesmo. Tudo é Ocidente. Tudo é tirado do Ocidente. Pegam filmes, pegam a super série americana Homeland. Com o Mashkov já fizeram a versão russa de Homeland há alguns anos. Pois é, o Ocidente maldito, mas sem ele a gente não consegue criar nada. Bom, não é exatamente nada. Aqui, claro, a Rússia também contribuiu. O usuário escreve ao mundo sobre o avião multimotor de grande porte Ilya Muromets. O quadricóptero e o helicóptero originaram a primeira bicicleta com guidão. O helicóptero foi criado por Sikorsky, ucraniano. Bem, veja, aqui também há a questão de até que ponto ele era ucraniano. Concordo. Entende? Aqui está uma grande questão. Por isso, essa é a tragédia desse confronto. Sim, e aqui, veja, pode-se concordar ou discordar nos detalhes com você, com suas respostas. É bom que as pessoas escrevam. Claro, é bom. E que eles discutem. O principal, porém, é que historicamente essa guerra é simplesmente estúpida. Claro, claro. Ou seja, agora dividir Vernadsky, Grushevsky, acadêmico da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entende? E refazer tudo isso, renegar o que aconteceu com vocês literalmente 100 anos atrás. E chamá-los de grandes e fechar os olhos assim para a ligação deles com o Império Russo ou com a União Soviética. E depois querer alcançar alguma coisa. E depois a gente desenha, me desculpe, isso foi ontem, ou não ontem. Eu mostrava esse. Em Ternopil, numa aldeia, o diretor do museu desenhou um varenique preto. O quadro Varenique Preto. O quadrado preto de Malevich. E aí, Varenique Preto, entendi que destino triste o ucraniano, entende? Varenique Preto. Por isso, é preciso seguir em frente. Com isso dá para concordar. E não com isso aqui, ó. Concordo totalmente. Só vou acrescentar uma coisa. Reprimam em si mesmos o desejo de impor seu modo de vida a alguém. É assim também como a Rússia vive. Eu não gosto da Rússia, exceto Moscou e São Petersburgo. Mas eu não me meto lá, não digo façam assim. Vivam como quiserem, se gostam, não se intrometam com os vizinhos, não atirem em ninguém, não obriguem ninguém a nada. Que cada país viva como quiser, sem necessidade de guerra. Eles gostam do Stalin, acham que houve crescimento do produto interno bruto. Tudo bem, fiquem à vontade, só não imponham isso, não fiquem andando por aí com isso, não espalhem ódio. Aliás, é uma boa história como essa pauta verde dos não binários é basicamente a mesma coisa, algo absoluto. Sim, podemos concordar com você. Não foi a América, mas uma administração específica, os globalistas que fizeram isso. Isso não representa os valores da civilização ocidental, é só uma agenda imposta. Não, os americanos não gostam. Sim. Vamos encerrar com essa pergunta. Boa pergunta, usuário Oduvanchik. E o que significa um presidente adequado para a Ucrânia? O que ele deve mudar? Bem, resumindo tudo. A Ucrânia deve ser um país puramente capitalista, com o máximo de liberdade individual, liberdades económicas, impostos em queda no mundo, liberdade de expressão e eleições. Não gosto de certos convidados do seu canal, pois defendem pautas pró-Rússia, como Artyom Dmitruk. Isso não é ofensa, é só exemplo. Não acho que precise impor sanções ou expulsá-lo. Que essas pessoas participem da política e vamos vencê-las nos debates. É aí que está a diferença. E a United States Agency for International Development quer cortar pessoas como eu, por exemplo, e o Putin também quer cortar. Curioso como no fim globalistas e Putin usam os mesmos métodos. Usurpação do poder, falta de liberdade e de eleições. Bem, você sabe, é isso aí. Hoje chegou uma notícia de que nos Estados Unidos também vive o escritor russo Dmitry Bykov. Ele foi condenado lá à revelia. Ele não exercia funções de agente estrangeiro. Lá não tem essa marcação. Por isso e pelo fato de ter havido um ataque ao povoado de Groza, quando os russos atacaram. Acho que foi na região de Kharkiv, um funeral, houve um ataque. E ele, com seus comentários, ele meio que desacreditou o exército russo, e aí eles o julgaram e tudo mais. Mas, se a gente for analisar, escuta, vamos olhar de forma adequada. Bem, tem o Bykov, né? Tem esse escritor, né?
ele já fugiu, ele não ameaça em nada a Rússia agora. Do jeito que ela está nesse estágio da guerra, talvez em 2022 ele pudesse ameaçar com alguma coisa. Sim, esses russos bons, mesmo com essa tendência, ainda estão indo atrás dele. Estão perseguindo ele. Pelo visto, as pessoas não querem viver, inclusive as nossas, do mesmo jeito. Ou seja, você diz que não gosta de alguns convidados ou de outras pessoas, mas, mesmo assim, tivemos uma ótima transmissão juntos. Você compartilhou suas impressões. Eu não estou dizendo que você não deve convidá-los, só estou dizendo que eles aparecem em outros canais. Não é preciso excluir ninguém do processo político. Era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer, mas as pessoas entendem assim, do mesmo jeito. Ou seja, Zelensky escreveu um monte dessas sanções, certo, bem especificamente, e as pessoas dizem, espera aí, mas por quê? Tudo bem, ele aplica sanções para tirar dinheiro de alguém, mas aqui são por palavras. Então, espere, use outras palavras, rebata isso. Ainda mais agora, por exemplo, lá na Rússia, já não levam Bykov a sério. Bom, na Ucrânia é a mesma coisa. Vocês começaram a usar métodos de cancelamento e estão destruindo. Então, qual é a diferença entre os lados em guerra? E quando as pessoas gritam isso, que somos um só povo, os ucranianos se ofendem com essa expressão e agora até alguns russos também se ofendem. Por que um só povo somos nós? Então, olhem para as ações, olhem para essa abordagem, para essas máquinas absolutamente. É como se Volodya Vladimirovich fosse o mais velho e Volodya Alexandrovich o mais novo que se orgulha disso. Mas a essência continua sendo a mesma política. É nisso que chegamos. Infelizmente, concordo totalmente com você e basicamente digo a mesma coisa. Infelizmente, sou obrigado a concordar com você, só não concordo com a parte de que é possível. Sanções para desengordurar, isso também é horrível. Isso está errado. Sanções contra cidadãos são monstruosas. Sim, Denis Elisevich foi meu interlocutor hoje. Muito obrigado pelo tempo e pelas ideias. Obrigado a você. Obrigado a todos por assistirem à transmissão. Escrevam com o que concordam ou não. Digam, Elisevich é assim, Shelest é assado. O que acham disso? O mais importante é não esquecer de deixar o like ou dislike. E, acima de tudo, obrigado a todos que nos acompanharam nesta live. Paz e luz. Até a próxima.